paz do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Graças a Deus. Eu estou mais feliz que vocês ainda. Que cidade linda, que povo lindo. E estou muito feliz, muito grato pela oportunidade de estar aqui. Quero louvar ao Senhor pela vida de vocês, pela igreja linda. É um privilégio muito, muito grande estar aqui com vocês. E quero agradecer ao pastor Cornélio Neto, sua esposa Camila, o Eduardo que fez o contato e sua esposa nos acolheram e receberam muito bem. Estou muito feliz por toda a liderança, pela magnitude e pela relevância desse evento. Quão importante é falar sobre essas questões que permeiam a vida do jovem, que por vezes acabam sendo tão escondidas ali, e a gente vai entregando isso para o mundo, e a gente vai dando para o mundo aquilo que é de Deus, né? Tudo é de Deus, tudo é para Deus, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória. A gente está tomando de volta, e é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Sabe que a promessa não é que as portas da igreja não vão estourar, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que Satanás está tentando entrar na igreja para roubar a gente, e as portas da igreja têm que ficar muito fortes. A promessa não é essa. A promessa é que as portas do inferno não vão dar conta, porque não é a igreja que tem que ter medo, é o inferno que tem que ter medo. São as portas do inferno que não vão prevalecer, porque a igreja avança e traz de volta aquilo que é do Senhor. E a gente está trazendo de volta, voltando para o Senhor. Eu entendi uma coisa, que progresso não é andar para frente. Como assim? Progresso é voltar para o Criador. Progresso não é necessariamente andar para frente, é andar na direção do Senhor. E quando a gente deixou alguma coisa para trás e é do Senhor, progresso é voltar. Não temos que ter problema nenhum em dar passos para trás, desde que o Criador esteja onde nós estamos indo, desde que nós estejamos indo na direção dele. Isso é progredir. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo. Perder tempo é andar na direção errada. Perder tempo é ir para onde Deus não está. Mas quando nós estamos indo na direção de voltar para onde Ele nos quer, nós estamos avançando, amém? E as portas do inferno não vão prevalecer. E falar sobre emoções é falar sobre isso. Nós, por tempos, nós entregamos isso nas mãos do mundo ou do diabo, né? Eu cresci também num ambiente cristão, e quantas vezes eu fui ensinado a repreender. Você está com uma emoção ruim? Repreende, porque isso aí é o diabo, e nem sempre. Emoções negativas fazem parte da nossa vida. O próprio Deus se emociona, Deus até se ira, não é? Deus sente tristeza, não entristeçais o Espírito Santo. Deus sente até ciúmes, meu Deus do céu. Não é? O Espírito Santo tem ciúme de nós. Então nós precisamos aprender a trazer as emoções de volta para o lugar delas. Elas não são do diabo, elas não são para ser repreendidas nem demonizadas, elas devem ser rendidas diante do Senhor, né? Eu tenho dito que o convite do Evangelho não é para a gente reprimir as emoções, é para a gente redimir as emoções. É para a gente entrar nesse caminho de rendição. E o caminho para a redenção é a rendição. É isso que nós vamos aprender. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, um texto bastante conhecido de Provérbios 4, o verso 23. Provérbios 4, 23. Hoje a gente vai aprender como que a gente pode guardar o nosso coração, como que a gente pode proteger o nosso coração, como que a gente pode viver num mundo sujo sem se sujar. Como é que a gente pode viver num mundo que adoece, protegendo, guardando o nosso coração no Senhor. E a gente vai aprender um pouquinho desse processo de adoecimento, como é que a gente adoece, e como é que a gente
protege para que a gente não adoeça. Então, Provérbios 4, 23, obrigado, amado. Glória a Deus, vocês estão felizes? Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Feche seus olhos se você assim pode. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra é viva e é eficaz. A tua palavra é mais poderosa do que uma espada afiada de 2 gumes, Pai. É a tua palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, nesse lugar, Pai. Nesse lugar de fonte, nesse lugar de onde tudo procede, a tua palavra alcança onde nenhum medicamento pode alcançar, onde nenhum terapeuta pode alcançar, onde nenhum bisturi pode alcançar. É só a tua palavra que vai neste lugar, Senhor. Pai, nós nos rendemos agora diante do poder da tua palavra. Todas as coisas foram criadas por ela, Pai. Quando o Senhor diz haja, já houve. Quando o Senhor fala, as coisas surgem. O que não é, se torna, porque o poder da tua palavra é o poder criador, é o poder redentor, é o poder de nos colocar onde nós fomos criados para estar, Pai. Nós oramos ao Espírito Santo para que Ele nos guie em toda a verdade. Nós oramos para que a tua palavra nos santifique. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor. Nós oramos por libertação, porque nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, Senhor. Liberta-nos das mentiras que nós acreditamos, Pai. Nos coloca, Pai, no entendimento da verdade perfeita do teu evangelho. Que nós possamos render o nosso coração e guardar o nosso coração em ti, no lugar mais seguro que pode haver nessa terra, Pai. Senhor, nós queremos a tua voz mais do que qualquer outra coisa, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, Senhor. Ah, Senhor, nós não temos outra necessidade maior do que da tua voz em nossos corações, Senhor. Nós somos feitos para essa voz. A nossa alma não descansa enquanto não ouve a tua voz, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos de ti. Ah, Senhor, fala conosco para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu amado, minha amada. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem muita coisa boa para guardar, sim ou não? A gente tem que cuidar de muita coisa. Tem muita coisa que precisa ser cultivada, que precisa ser protegida, que a gente precisa guardar. Mas o texto bíblico vai dizer que tem uma que a gente tem que ter mais zelo ainda. A gente tem que cuidar melhor ainda do que de qualquer outra coisa. A gente tem que guardar, por exemplo, é importante colocar o carro no seguro? Sim. É importante você ter plano de saúde, para você ter a sua saúde de alguma forma protegida? Sim. É importante você guardar dinheiro, você ter uma reserva financeira? Sim, é importante. É importante você guardar a sua juventude? Sim, é importante você ter zelo, preocupação com as coisas. É muito importante você guardar, mas o texto bíblico vai dizer que tem uma coisa que você deve guardar mais do que qualquer outra. Você deve guardar o seu coração. E o coração, ele quer dizer muito mais do que só as nossas emoções, mas ele inclui as nossas emoções. Coração é a sede, é o painel de controle do ser, é onde a gente recebe a visitação do Espírito. E o texto vai dizer que esse lugar, o coração, que inclui essa dimensão mais emocional, ele deve ser muito bem protegido. E antes eu entendia assim, eu tenho que orar para Deus guardar meu coração, sim ou não? Sim, mas o texto não está dizendo só que eu tenho que orar. O texto está dizendo, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, há uma responsabilidade que é nossa também. Há um papel que não é só de Deus e que nós somos cooperadores. Nós cooperamos, nós trabalhamos com Deus para cuidar, para cultivar, desde o jardim. Quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca com uma missão: cultivar e guardar. A
A gente não tem poder de gerar, mas a gente tem o dever de guardar. Deus nos dá uma mente, Deus nos dá emoções, e Ele conta conosco para cultivá-las e para guardá-las. E eis aí um cenário muito perigoso para nós, porque você deve ter visto, você deve conhecer, você deve partilhar da vida com alguém que tem sofrido emocionalmente. E eu vou dizer que, me arrisco a dizer que quase 100% de nós, se não enfrentou uma crise até aqui, vai enfrentar uma crise emocional nos próximos meses e anos, e eu não estou profetizando nada. Eu estou constatando que o estilo de vida que a gente leva é um estilo de vida extremamente perigoso para as nossas emoções. Quantos jovens adolescentes eu não tenho recebido, não tenho conhecido, não tenho, tanto pelo consultório, como pela internet, como pela igreja, tido contato em depressão, ansiedade, se cortando, tentativas de suicídio, uso de substâncias, usando drogas, viciados em jogos, como mecanismos de fuga para lidar com emoções que estão sofrendo, sofrimento emocional. E eu percebi, gente, por isso que eu comecei a me dedicar muito para falar sobre isso, que nós somos, de certa forma, ainda muito imaturos na forma como a gente lida com as nossas emoções. A gente não é treinado para isso. A gente aprende a falar o português desde muito cedo, mas a gente não aprende a linguagem das emoções. A gente de certa forma, a gente não é preparado, a gente não é treinado, a gente não sabe o que fazer com as emoções. E aí é por causa disso que tem um versículo dizendo: olha, é sua responsabilidade guardar seu coração. É sua responsabilidade aprender sobre isso. Nós, gente, nós, igreja do Senhor Jesus, nós entendemos que nós somos seres espirituais. Mas nós temos uma alma, habitamos em um corpo, nós somos inteiros. Nós não somos só espírito. Nós temos uma dimensão de alma, de emoções, que são e que é do Senhor também. E que deve ser guardada, redimida, mas que quando a gente aceita Jesus, a gente conhece a Cristo, a gente é batizado no Espírito Santo, não quer dizer que a gente agora não está mais sujeito a adoecer das nossas emoções. Como a gente não está isento, imunizado de nenhuma outra doença. Quem de nós que não pega gripe, que não pega Covid, que não tem dor de dente quando sobrecarrega, não tem dor nas costas, pressão alta, diabetes, a gente está sujeito a tudo isso. E onde há um ambiente propício para essas sobrecargas, a gente tem um ambiente propício para o adoecimento. Por isso que a gente nunca ouviu falar tanto de pastores sofrendo com depressão, com ansiedade. A gente nunca ouviu falar tanto de cristãos sinceros, verdadeiros, homens de Deus, mulheres de Deus, sofrendo depressão, ansiedade, burnout, esgotados. E aí a gente tinha aquela tendência de olhar e falar: é porque não está orando, é porque não está jejuando, é porque não está buscando. Para algumas situações talvez isso seja verdade, para algumas poucas. Mas o fato é que a gente é muito rápido em dar diagnósticos simples para problemas complexos. Existem muitas coisas que partilham desse lugar das nossas emoções, desde questões genéticas, questões hormonais, biológicas, de traumas da infância, histórico da nossa formação de personalidade. Tudo isso é uma base de dados que está aqui no nosso corpo, que está aqui, que a gente, quando é alcançado pelo Espírito, a gente não perde isso, a gente só vai perder isso totalmente quando nós estivermos totalmente regenerados, glorificados naquele dia, amém? Nós aguardamos esse dia, mas enquanto não estamos lá, é nosso dever guardar as nossas emoções, proteger as nossas emoções. Eu percebi que eu cristão, mesmo eu médico, mesmo eu pastor, eu conhecia tão pouco desse mundo das emoções. Eu falei: povo de Deus está sofrendo. E eu entendi uma coisa mais frustrante ainda.
Não sei se você já leu aquele versículo de Provérbios 15, 13. Você já deve ter lido, que você é leitor da Bíblia, você é crente. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Sim ou não? Isso é fato. Quando você olha para uma pessoa que está alegre, o rosto dela muda, o semblante muda, tem outro brilho nos olhos. E a mensagem que tem aqui é que o que acontece na sua alma, o que acontece no seu coração, transparece no seu exterior. Outro versículo vai dizer que o coração alegre revigora os ossos. A gente fica mais forte no corpo. Por quê? Porque há uma conexão entre o que acontece na nossa alma, o que acontece nas nossas emoções e o que acontece no nosso corpo. Por isso que existem os problemas que a gente chama de psicossomáticos, né? Que são da psique, são da alma, mas eles se manifestam no corpo, porque estamos conectados. Nós somos inteiros. Quem de nós, quando não está muito estressado, não pode sentir uma dor de cabeça? Ficar com a musculatura toda tensa, gastrite nervosa, e tantos outros problemas que a gente passaria aqui a tarde inteira lembrando de problemas que se manifestam no corpo, mas que têm uma origem nas emoções. Agora, a continuação do versículo, essa a gente às vezes não percebe. Não sei se você já leu, mas Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração abatido oprime o espírito. O que acontece no nosso coração afeta também o nosso espírito. Não se manifesta só no corpo. A gente pode ter crises e problemas espirituais, porque a gente está lidando com problemas e questões emocionais que a gente não está sabendo lidar. E gente, eu pastoreio igreja, eu fui líder de jovens por muitos anos, e o que eu mais vi foram jovens saindo da igreja, desviando, entrando no caminho que não era para eles, porque não souberam lidar com crises emocionais. Jovens que eu vi aceitando Jesus sinceramente, batizei nas águas, e eram pessoas de Deus, mas não sabiam lidar com as emoções, viveram uma crise, não tinham maturidade. No meio daquela crise, eles começaram a fazer coisas, eles entraram em caminhos, eles pararam de ouvir a voz de Deus, eles sucumbiram às vozes das próprias emoções e eles se perderam espiritualmente. Porque o que acontece na nossa alma também afeta a nossa vida espiritual. Por isso que a gente precisa muito cuidar, cultivar o nosso coração. Cuidar das nossas emoções, aprender a lidar com elas, gente, porque isso é importante demais. Por isso que Salomão disse: dele procedem as fontes da vida. Quantos casamentos que eu não tenho visto acabar? Quantos ministérios que eu não tenho visto acabar? Quantas carreiras tão promissoras que eu não tenho visto acabar? Porque não sabemos, porque não somos treinados, porque não entregamos isso para Satanás. A gente entregou essa dimensão inteira. A gente fala: não, o Espírito é de Deus. É o erro dos gnósticos. O Espírito é de Deus, o resto nós não queremos. A matéria, aquilo que é humano, não, isso daí é imprestável. Nós só queremos o espiritual. E a gente tem esse problema de espiritualizar tudo, por vezes de demonizar todo o resto. E aí hoje a gente sofre muito dessas consequências, porque tudo que a gente entrega para Satanás, ele transforma no que a gente está vendo aí. E hoje o nosso caminho é o de resgate, de redenção. Sabe o que é redenção? Remir, redimir, é resgatar. Em nome de Jesus, nós vamos resgatar as nossas emoções das mãos do mundo, de Satanás. E a igreja vai se levantar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Nós estamos vivendo uma onda crescente de adoecimento emocional, e essa onda vai crescer. A pandemia só piorou um problema que já existia e que já vinha de muitos e muitos anos crescendo, e a pandemia acelerou esse processo. Com isolamento, com crise financeira, crise sanitária e todas as repercussões sociais que a gente tem visto. E vai chegar tanta gente ferida emocionalmente aqui na igreja, gente.
Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Porque a igreja é a cura que o mundo precisa. Porque a igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Porque não há lugar mais poderoso nessa terra do que a igreja de Jesus. E Deus quer curar a igreja para curar pessoas através da igreja. Porque pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Deus quer curar as suas emoções, as minhas emoções. Deus quer levantar na igreja um povo curado emocionalmente, para receber pessoas feridas emocionalmente, não com olhos de julgamento, de peso, não com cobrança ou com culpa, mas com um olhar misericordioso e com cura para essas pessoas, amém? Sabe que, falei, então eu vou estudar emoções, eu vou me dedicar para isso, eu vou me especializar nisso. Eu entendi que Deus quer fazer algo nas emoções também. E aí, comecei a estudar esse mundo da mente, das emoções, porque 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar como Ele pensa e sentir como Ele sente. E eis aí a melhor definição que existe de saúde mental. A mente mais saudável que pode existir é pensar o que Cristo está pensando e sentir o que Cristo está sentindo, amém? Sabe quando a gente experimenta o nível máximo, a plenitude da saúde da nossa mente? É quando a gente começa a pensar como Ele. E como a gente começa a sentir como Ele. Eu penso sobre mim o que Ele pensa sobre mim. Eu não penso sobre mim o que eu vejo no espelho, ou o que meus pais falaram, ou o que os meus amigos falaram. O que me define é o que Ele pensa a meu respeito. Os teus pensamentos me definem. Eu não sinto por mim o que os traumas fizeram eu sentir. Eu começo a sentir por mim o que Cristo sente sobre mim. Eu começo a sentir pelo meu irmão o que Cristo sente por ele. Isso é saúde, gente. Isso é saúde. E aí eu vou comparar as nossas emoções com 3 coisas. Dentro desse nosso entendimento de que nós precisamos crescer, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Eu comparo as emoções com 3 coisas. Vamos lá, estão comigo aí? Diga amém. Primeira coisa, a emoção é como uma onda. Imagina aí uma onda. Aqui, qual é o mar mais perto daqui de Catalão? Está longe? Mas vocês já foram no mar, né? Já, glória a Deus. Ontem eu estava lá em Salvador, falei de mar, e todo mundo já, ô glória, Salvador. Aqui está longe, né? Mas imagina aí que você está no mar agora, fecha os seus olhos, imagina você está no mar. Ô glória, maravilhoso, né? Agora acorda. Agora imagina que você está no mar e está vindo uma onda. Sim, está vindo uma onda. Você consegue impedir aquela onda de chegar até você? Não. O que você pode fazer? Você pode impedir a onda? Não, mas você pode mudar o seu posicionamento e a sua postura para reagir àquela onda. Então, por exemplo, se a onda vem e é uma onda baixinha, o que eu faço? Eu simplesmente dou uma viradinha assim, deixo ela bater nas costas, que é tão gostoso. Mas às vezes a onda é uma onda maior. Ela já vem mais ou menos aqui, o que eu faço? Eu dou um pulinho. Eu posso dar um pulinho. Mas às vezes é uma onda que vem tão grande, que não adianta eu dar um pulinho. O que eu tenho que fazer? Eu mergulho. Porque eu não posso impedir que a onda venha até mim, mas eu posso impedir que ela me derrube. As nossas emoções são ondas químicas, hormonais. Quando a gente se emociona, algo acontece no nosso cérebro. Há um sistema que Deus nos deu. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é emocional. A gente aprendeu que espírito e emoções parece que não podem caminhar juntos, que ou é espiritual ou é emocional. Mas a realidade é que Deus se emociona e que as emoções dão sabor à vida. Uma vida sem emoções é uma vida apática, sem graça. As emoções são maravilhosas. Deus é emocionável.
Deus se emociona, é um dos atributos de Deus, e Ele nos compartilhou essa capacidade de se emocionar. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor, porque Ele nos deu esse privilégio que é se emocionar. São ondas. A gente percebe aquilo, vem o estímulo, de repente aquele estímulo começa a produzir mudanças em nós. E aí, ó, vou ensinar uma coisa para você, você nunca mais vai esquecer. Você é crente, só. A palavra emoção no latim é a palavra emovere. Emovere é a palavra latina para movimento. Movimento. Por quê? Porque emoção tem o objetivo de nos colocar em movimento. Então a emoção é um movimento, é como essa onda que vem. Eu fiz uma paródia. Você lembra daquela música da Cassiane? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Eu fiz uma paródia, você vai aprender agora. Deus não rejeita a emoção, emoção é movimento. Vamos cantar, vamos lá? Vamos lá? Deus não rejeita a emoção, emoção é movimento. Oh, aleluia, se a Cassiane vê vocês cantando assim, meu Deus do céu. Porque a emoção foi feita por Deus para nos colocar em movimento. Essa onda que vem é uma onda química, hormonal. Quando a gente está com medo, quando a gente está com raiva, quando a gente está alegre, começa a fluir uma onda hormonal, começa a mudar, começa a ativar algumas células, mandar mensagens para os nossos órgãos, o coração acelera, e a gente fica agora com a pupila dilatada, dá aquele nó na garganta, porque a traqueia dilata para passar mais oxigênio, vem mais sangue para a musculatura, menos sangue para as nossas vísceras, dá aquele frio na barriga, às vezes solta o intestino. Por quê? Porque é uma onda que está passando. Tem hora até, não sei se tem alguém aqui que tem umas TPM brava. Não é uma onda, é um tsunami. Deus livre. Deus nos livre e guarde. Eu vou escrever um livro sobre TPM, gente. Como sobreviver. Agora, amém? Quem concorda com esse livro, diga amém. Glória a Deus. Mas sabe, gente, Deus é quem fez esse processo. Deus quem deu os hormônios para a mulher, para gerar vida. E sabe que não vai ser sempre que vai gerar vida. Quando não gera ali numa gravidez, desencadeia todo esse processo mesmo. Vai menstruar, vai gerar todo essa descarga, essa onda hormonal. Gente, emoção é como uma onda. Mas nós aprendemos. Eu não posso impedir que ela venha, mas eu posso mudar o meu posicionamento para que ela não me derrube, não me leve para onde eu não posso ir. Para que ela não me faça entrar num ambiente que eu não posso ir. Segundo exemplo, primeiro, a emoção é como uma onda. Segundo, a emoção é como um motor. Sabe um motor? Gente, o que é mais fácil? Você ir daqui para o aeroporto de carro ou andando? De carro. Por quê? Porque o carro tem um motor. Emoção é movimento. Emoção empurra a gente, ela impulsiona a gente, ela movimenta a gente, ela é como um motor. Sabe que as decisões mais difíceis que a gente tem que tomar, as coisas mais importantes que a gente tem que fazer, a gente faz debaixo de fortes emoções. As conversas mais difíceis que a gente tem que ter, as decisões mais delicadas, as maiores mudanças, até o arrependimento. O arrependimento, ele é precedido de uma emoção. Já vi diversas explicações sobre o que é arrependimento e eu não quero desfazer de nenhuma delas. Mas o fato é que o arrependimento é um processo de tristeza. Sim ou não? Toda tristeza é arrependimento? Não. Judas chorou. Ele estava triste. Mas não era arrependimento, era remorso.
Mas o fato é que há a tristeza que opera para a vida e a tristeza que opera para a morte, não é assim que Paulo vai nos dizer? Porque a tristeza que opera para a vida, ela opera para o arrependimento. A gente fica tão triste com uma situação que a gente fala, isso aqui entristeceu meu Deus, eu não concordo com isso, eu não quero mais isso para a minha vida, e a tristeza que gera mudança é um arrependimento. Mas sabe que é um motor que empurra a gente para mudar o que a gente precisa mudar, para fazer o que a gente precisa fazer, para deixar de fazer o que a gente precisa deixar de fazer, para ter a conversa que a gente precisa ter, porque a gente fica indignado. Sabe quando a gente fica com tanta raiva de uma situação? Você fala assim, eu não aceito mais isso. É uma emoção que é um motor que te empurra. E glória a Deus por isso, gente. Deus nos deu as emoções para nos empurrarem mesmo. O problema é para onde ela nos empurra. Para onde a emoção te empurra. E aí, a gente tem um erro, porque a gente sabe que as emoções são um excelente motor, mas são um péssimo motorista. Porque se você deixar ela governar você, enganoso é o coração mais que todas as coisas. E esse que é o problema, a gente está debaixo de uma emoção, a gente fala, já sei, eu preciso fazer o que essa emoção está mandando eu fazer. E aí você deixa as emoções te guiarem, te governarem, e aí elas te levam para o abismo. As emoções devem nos movimentar. E aí era um problema, porque a gente via essa inclinação, a emoção nos empurrando para onde a carne estava apontando. Aí a gente falava, deixa eu repreender. Deixa eu repreender. E aí eu vou repreender. Só que como é que eu repreendo um movimento? Quando eu vou repreender esse movimento, eu fico prendendo ele. E está aí a raiz de muita doença. Porque a emoção que não gera um movimento começa a gerar um adoecimento. Aquilo começa a ficar preso ali dentro da gente. Gente, as emoções não são para a gente repreender. A gente repreende demônio. Emoção não é demônio, emoção é hormônio. A gente tem que trazer isso de volta para o Senhor. Dar tudo para Ele. Porque tudo é dele. Sabe quando Ele diz, ame o Senhor de todo o teu coração? Significa que Ele quer tudo. Ele quer seu medo. Ele quer sua ansiedade. Ele quer até sua raiva. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O problema não é você ter a ansiedade. O problema é você não lançar sobre Ele. É não fazer o movimento. A gente tem que aprender a fazer os movimentos. Porque emoção é movimento. Esse motor tem que empurrar, mas ele não pode nos guiar. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. A emoção movimenta, o Espírito governa. A emoção nos coloca em movimentação, o Espírito diz para onde a gente deve ir. Terceiro exemplo, a emoção é como uma semente. Por quê? Porque nenhuma emoção é uma obra pronta. É uma coisa preparada, olha só, emocionou, chegou no fim. Emoção não é fim, emoção é meio. É uma semente, imagina uma semente, ok? Imagina uma semente. Qual é o único objetivo de uma semente, gente? Ser semeada, ser plantada. O que a gente tem feito com as nossas sementes? A gente tem jogado elas fora ou segurado. Ou repreende ou demoniza. Semente precisa ser semeada. Quando a gente está com uma semente, com uma emoção, o que a gente precisa fazer? Semear. O que é semear? É jogar, é lançar na terra boa de Cristo Jesus. E quando uma semente é semeada, o que ela gera? Fruto. Sabe qual é o jeito mais poderoso de você desenvolver o fruto do Espírito? É lançando as suas emoções nele. São sementes que vão ser semeadas, regadas, cultivadas e vão produzir fruto.
Eis aí porque a gente vive nas obras da carne, porque a gente não sabe pegar as sementes e semear do jeito certo. Aí vira ira, gritaria, cólera, aí vira tudo que é carnal. Por quê? Porque a gente não semeou aquilo que era emoção espiritualmente. Gente, nós temos que lidar com as nossas emoções de forma espiritual. E lidar com aquilo que é espiritual, abrangindo tudo na nossa vida, redimindo tudo na nossa vida. Então as emoções, vamos lá, vamos ver se vocês gravaram aí. Primeiro exemplo, emoção é como uma. Segundo, emoção é como um. E terceiro, emoção é como uma. Muito bom, uma salva de palmas para Jesus pela vida de vocês, muito bom. Agora, gente, sabe que dentro disso tem um processo de adoecimento que tem acontecido na nossa cultura. E eu queria lembrar do que Jesus contou na parábola do semeador. E dentro do que acontece na parábola do semeador, eu vejo os 3 grandes problemas da nossa sociedade. Por que nós estamos adoecendo? E aqui vai pegar muitos dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, da forma como a gente tem vivido. E por que a gente hoje adoece mais do que 100 anos atrás se adoecia? Porque o nosso estilo de vida tem caminhado numa direção que não é o estilo de vida de Deus para nós. Deus nos fez para um jardim. Deus nos fez para um relacionamento íntimo e profundo com Ele e com o próximo. E nós estamos gradativamente nos afastando cada vez mais. Então olha o que acontece na parábola do semeador. Olha que interessante isso. Jesus conta uma história que um semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu onde? À beira do caminho. À beira do caminho. E aí o que aconteceu com ela? Ela foi pisada e os pássaros comeram. E quando Jesus dá a interpretação, quem é o pássaro? Satanás vem e rouba a semente. Porque aquela terra, ela não tem profundidade. Sim? Segundo terreno que a semente cai entre as pedras. E o que acontece com ela? Ela logo cresce, mas vem o sol e seca ela e ela morre. Por quê? Porque ela não tem umidade. Ela não tem profundidade suficiente para alcançar a água. E ela seca. A culpa não é do sol. E aí Jesus vai explicar que o que é o sol? Tribulação. Sofrimento. O problema não é o sol, é que falta água para ela. Vai gravando aí. A primeira semente caiu onde? Beira do caminho. A segunda caiu onde? Nas pedras. E a terceira parte das sementes caiu onde? Entre os espinhos. E o que Jesus vai dizer que são os espinhos? São as preocupações e a ambição das riquezas. E aí uma quarta parte caiu realmente no caminho. Sabe o que é o caminho ali nesse contexto? Era um caminho que se fazia, arava a terra, fazia um buraco para ser mais profundo. E aí jogava a semente ali naquele caminho, porque aquele caminho era preparado para crescer. Você já viu aquelas imagens da roça assim? Que faz aquele trilho, faz aquele caminho é arado, preparado, a terra é preparada para aquilo. E jogava a semente ali. Sabe o que é a beira do caminho? A beira do caminho é como se fosse a passarelazinha, onde as pessoas passavam do lado dessa vala, desse caminho, onde é semeado. E uma parte caía ali, mas aquela parte é muito pisada. Ela é muito pisoteada. Passa muita coisa ali, passa muita gente ali, passa muito pé ali. É um terreno superficial. E sabe o que acontece? Ali não aprofunda e não produz. Por quê? Porque só tem uma terra superficial. Gente, sabe o que é isso? É um reflexo do que tem acontecido hoje conosco, com a nossa mente, com a forma como a gente tem vivido. Em vez de ser um monte de pé passando ali naquele caminho, é um monte de informação, é um monte de pessoas, é um monte de perfis, é um monte de coisa, e a gente fica ali preso naquele monte de coisa superficial e não tem profundidade em nada.
não aprofunda nada, é tudo superficial. Sabe o que é isso, gente? Eu chamaria isso de distração. É tanta coisa. É a desatenção, a gente não aprofunda nada, a gente não mergulha em nada, a gente fica só assim, ó. Um monte de informação que a gente não faz nada com ela. Sabe o que é isso? É uma terra à beira do caminho. A gente está adoecendo por excesso de superficialidade. Gente, nós estamos viciados em redes sociais. E sabe o que isso gera em nós? Eu não estou falando no sentido de, você não vai para o céu porque você tem Instagram, porque você tem... Não, gente, pelo amor de Deus, inclusive siga eu lá no Instagram. A questão é que nós estamos consumindo excessivamente, e é um monte de gente pisando na nossa cabeça o tempo todo. Pisando, é um pisando, o outro pisando, e a gente fica bebendo tudo daquilo, consumindo tudo aquilo, e não absorve nada, nada entra, fica tudo na superfície. É um monte de gente pisando na nossa cabeça, e ninguém entrando no nosso coração. Meu Deus. Um monte de gente passeando na nossa cabeça, é um monte de pensamento, é um monte de ideia. É como se a gente estivesse no mundo de olho fechado, vendado, com a boca aberta, e cada um vem e passa na nossa boca o que quiser. Você imagina isso? Você ficar num lugar de olho fechado, com a boca aberta, e cada um escolhe o que quer colocar na sua boca. É assim que a gente tem vivido. Aquele monte de coisa passando na nossa cabeça. Quando a gente fala, não, agora eu vou ler a Bíblia. A nossa mente está treinada para não pensar em nada profundamente. Não tem profundidade, só tem superfície. E aí sabe o que tem acontecido? A gente tem adoecido. Porque a nossa mente não foi feita para essa superficialidade. Para ficar um monte de gente passando o tempo todo. Gente, nós precisamos colocar limites nisso. Nós precisamos de limites. Deus nos deu limites. Limites de Deus. Grava isso, você jovem, adolescente. Limites de Deus não são privação, são proteção. Repete isso, por favor. Limites de Deus não são privação, são proteção. Quando você tem uma vida com limites, você tem uma vida mais segura. É uma mentira que estão vivendo aí. Olha, rompa seus limites, viva uma vida sem limites. Mentira. Respeite os limites que Deus deu para você. E um desses limites é: quem vai pisar na minha cabecinha? Quem eu estou ouvindo? Quanto de coisa superficial que está só me adoecendo, está adoecendo gente. Gente, nós estamos viciados nisso, a gente começa a ficar insatisfeito se comparando com a vida dos outros, e a gente olha e fala, poxa vida, essa pessoa tem menos idade do que eu, e já está muito melhor do que eu, e a gente começa a ficar frustrado, descontente, cobiçando, angustiado, e isso vai só nos adoecendo cada vez mais. Então essa primeira terra eu chamaria de terra da desatenção, terra da distração, quem sabe até terra do Instagram. A gente está só se distraindo e não está aprofundando nada, e nada chega no nosso coração mais. E aí você pode olhar e falar assim, mas isso é um problema menor, isso é um problema menos importante. Não, sabe por quê? Porque você ouve a palavra do Senhor, a semente vem, a palavra boa do Senhor vem, e a sua mente está tão superficial, que uma palavra maravilhosa que poderia mudar a sua vida, mas porque a sua cabeça está tão superficial, ela fica ali. Daqui a pouco Satanás vem e leva embora o que mudaria a sua vida. Gente, quantas coisas Deus estava querendo falar conosco, mas a gente estava tão preso nessas coisinhas, distrações superficiais, que o inimigo veio e roubou de nós aquilo que Deus queria fazer em nós. Em nome de Jesus, nós vamos prestar atenção à voz do Senhor, profundamente. Segundo terreno é o terreno que está entre as pedras. E sabe o que acontece entre as pedras? Ele até brota, até germina, mas ele não tem água.
E aí diz o texto que vem o sol. E o sol bate, o sol é a tribulação. Sabe que a gente bota a culpa no sol. Quantos de nós não botamos a culpa nas tribulações, nas perseguições, nas aflições? É o sol. Mas o sol não tem poder para matar. O que mata é a falta de água. Gente, o que mata a gente não é o excesso de sofrimento. É a falta de prazer em Deus. Anota isso aí, que isso aí vai salvar a sua vida um dia. O que mata a gente não é excesso de sofrimento. A igreja tem uma coisa maravilhosa, que quanto mais persegue, mais ela cresce. Deus usa o sofrimento para a glória dele. O nosso problema não é o sofrimento, gente. O nosso problema é que a gente deixa de buscar prazer no Senhor. Por que a semente morreu? Por falta de umidade, por falta de água. Porque a gente fica tanto tempo ali na superfície e a gente deixa de ouvir a voz de Deus e ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. O que adoece não é o excesso de sofrimento, não é o sol, é a falta de água. É a falta de prazer em Deus. É a inconstância na busca pelo Senhor. Sabe que o primeiro terreno, então, é esse terreno da desatenção. O segundo terreno é o terreno da inconstância. Da inconstância na busca pela voz de Deus. Da inconstância no devocional, na busca, em ouvir Deus, em buscar o Senhor. Gente, o que adoece a gente? Olha só, as duas principais doenças do nosso tempo. Pode perguntar aí. Todo mundo vai falar, eu estou desatento. E eu tenho problema com constância. Eu não consigo continuar as coisas. E tem um terceiro problema. O terceiro problema é a semente que cai entre os espinhos. Os espinhos vão pressionando, sobrecarregando, apertando aquela plantinha que está nascendo. Preocupações, ambições, são as pressões desse mundo. A gente vai se deixando conformar com esse mundo. E essa pressão, essa sobrecarga vai matando aquilo que Deus quer fazer em nós. Gente, 3 coisas que adoecem a gente e que nós vamos sair daqui libertos disso em nome de Jesus, amém? Primeiro, das distrações e das desatenções excessivas. Segundo, da inconstância na busca pela água da presença do Senhor. Terceiro, das pressões e das sobrecargas que o mundo tenta colocar em cima das nossas costas e que não são para nós. Nós não fomos chamados para nos conformar com este mundo, mas para nos transformar conforme a renovação do nosso entendimento. Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Gente, mas como é que a gente protege então o nosso coração? Vamos responder essa pergunta para a gente poder orar e encerrar. Sabe que, assim como o nosso coração aqui, ele não fica exposto, certo? A gente está falando de coração e emoção, é uma figura, né? Uma metáfora, essa bomba aqui que a gente tem no meio do peito. Mas você já viu alguém andando com o coração para fora? Quem você já viu aí? Andando aqui meu coração, ó. Olha que lindo meu coração. Olha como eu sou lindo no meu coração. Por quê, gente? Porque Deus nos ensinou uma coisa através do nosso corpo, da nossa anatomia. É que o coração é tão importante que ele tem que ficar muito bem protegido. A gente tem uma proteção que Deus deu chamada caixa torácica, tórax. É uma caixa, é tão importante que fica protegido dentro de uma caixa. Essa caixa é um conjunto de ossos, de músculos, de tendões, de nervos, de ligamentos. E ó, vou dizer uma coisa para vocês. Eu já sofri muita pancada na vida. No peito. Mas nunca sofri um golpe no coração. Porque Deus assim fez uma proteção para que o meu coração fique protegido, guardado. E é isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer que as suas emoções estejam em um lugar que é tão seguro, que é tão protegido, que você pode sofrer muitos abalos, mas ele permanece inteiro.
Não vai faltar pancada. Não vai faltar sofrimento. Gente, eu queria encerrar. Eu não queria encerrar, eu queria continuar falando. Mas eu tenho que respeitar os horários também, que eu não sou... Eu gosto de falar, gente. Se vocês deixassem, eu ficava aqui até de noite falando. Ainda mais pra gente assim, igual vocês, bonito. Gente que gosta da palavra. Tão bom. Parabéns pela igreja, viu, pastor? Que igreja linda, meu Deus do céu. E aí, gente, olha como a gente deve proteger as nossas emoções. Presta atenção nisso. Lembra de Maria, irmã de Marta e de Lázaro? Lembra de Maria num dia muito corrido, num dia de correria de Maria, uma refeição na casa dela para Jesus e para toda a tropa, 12 mais a galera que estava junto. Estava lá Marta, o que Marta estava fazendo? Trabalhando, agitada. E ela chega para Jesus e fala: Jesus, não está errado não, é essa moça, minha irmã, me deixar fazendo as coisas sozinha. E eu aqui trabalhando e ela me deixando sozinha. E onde Maria estava nesse dia corrido, nesse dia de trabalho, nesse dia de agitação, onde que Maria estava? Aos pés de Jesus. Sim ou não? Mas a vida muda e a realidade é essa, que a nossa vida muda. E que o texto, o Salmo vai dizer que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a gente às vezes olha para esse texto e fala: então eu tenho que ser imutável. Mas a realidade é que nós não somos imutáveis, mas nós podemos ser inabaláveis. Qual que é a diferença? O monte de Sião, ele está sempre lá, mas ele muda muito ao longo do ano. A vegetação dele muda, tem hora que está com mais folha, tem hora que está com menos folha. Tem hora que está quente, tem hora que está frio, tem hora que está chovendo, tem hora que está uma neblina, tem hora que está sol. Tem hora que tem animais, tem hora que não tem, tem hora que tem mais, tem hora que tem menos, depende. Tem estações no ano. O que muda são as circunstâncias. Mas o que faz dele inabalável é que ele permanece sempre no mesmo lugar. Olha Maria. Num dia corrido de trabalho, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Agora vem o pior dia da vida de Maria. Vem o dia da morte, o dia mau chega na casa de todo mundo, gente. Jovem, adolescente, deixa eu dizer uma coisa para você: o dia mau é uma certeza. Estando você com Deus ou estando você fora do caminho do Senhor, o dia mau vai chegar. É uma ilusão você pensar igual Asaf: porque para o mundo as coisas são mais fáceis, porque as coisas acontecem. É porque você não sabe o fim. Asaf diz lá no Salmo 73, até que eu entrei no santuário do Senhor e eu compreendi o fim, o objetivo, o propósito, e eu vi que não há outro lugar. O fato é que o dia mau chegou para Maria, o luto, a morte chegou na casa dela. E ela, amiga de Jesus, mandou mensagem para Jesus: Jesus, seu amigo, não é qualquer um, é seu amigo, é um homem de Deus, é Lázaro, e ele está doente. Quando mandou a mensagem, ele estava doente ainda, não tinha nem morrido. E aí, gente, sabe quando você ora pedindo alguma coisa para Deus e ao invés de melhorar, piora? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo já. Falei: Senhor, tem misericórdia. Se piorar, acabou tudo. Sabe o que aconteceu no outro dia? Piorou. Falei: Senhor, não estou te entendendo. Fiquei igual a Maria. Se o Senhor tivesse vindo, não tinha morrido, não tinha dado ruim desse jeito. Deu ruim, morreu, enterrou. E Jesus onde? Não apareceu. Depois de 4 dias Jesus chega. Marta vai primeiro falar, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala: ele vai ressuscitar, minha filha. Tá bom, eu sei que lá no último dia ele vai ressuscitar. Falou.
Cadê sua irmã? Vem Maria. Maria triste, angustiada, enlutada, sofrendo a maior dor da vida dela. E ela fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas onde ela fala isso? Aos pés de Jesus. O que Jesus faz? Jesus chora junto. Porque Ele não nos prometeu que nós não sofreríamos, mas Ele prometeu que a gente não sofreria sozinho. Gente, felicidade não é ausência de sofrimento. Felicidade é a certeza do consolo. Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram. Como assim, gente? Bem-aventurado quer dizer feliz. Como Jesus diz, feliz o que chora, tem alguma coisa errada. Feliz quem está triste. Porque ele vai ser consolado. Se ele vai ser consolado é porque ele está como? Triste, ele está precisando de consolo. Jesus coloca na mesma frase: você é feliz quando você está triste. Porque felicidade em Deus, alegria no Senhor. Por isso que Paulo vai dizer preso aos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque a felicidade não é ausência de sofrimento. A felicidade é saber que quando eu estou triste, Ele me consola. Eu não estou sozinho. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês vão ter aflições, vão ter sofrimentos, vão ter dias maus. Vai vir a dor, vai vir a perda, vai vir o luto. Mas tem uma promessa. A promessa do Evangelho não é você não vai mais sofrer. A promessa do Evangelho é você não estará mais sozinho. Gente, a maior doença do nosso tempo se chama solidão. Sabe qual é o maior fator de risco para o suicídio? O maior fator de risco para o suicídio é o sentimento de desamparo. Muitas doenças podem provocar isso. Mas sabe o que a gente pode ter certeza hoje? Isso eu falo para você. Eu não sei como é que está seu coração, mas eu posso garantir uma coisa para você: não tem coração tão dolorido, não tem sofrimento tão intenso que o Senhor não tenha passado e não possa dizer hoje para você: eu sei o que é isso, e eu estou contigo. Maria está lá aos pés de Jesus. O que Jesus fala? Onde é que vocês colocaram? Vamos lá. Tirem a pedra. E olha que interessante isso. Jesus não podia ter tirado a pedra? Se fosse eu, já ia fazer o milagre completo. Pedra, rola para lá. E Lázaro, sai para fora. Mas o que Jesus faz? A pedra vocês podem. Tirem vocês a pedra. Lázaro vocês não podem. Eu tiro Lázaro para fora. O que é você que tem que fazer, você tem que fazer. Você tem que procurar um profissional, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um psicólogo, você tem que tomar um remédio, você tem que conversar com seu amigo, com seu irmão, você tem que desabafar com seu pastor, com seu líder. Isso você faz. Tira a pedra. Você tem que abandonar um pecado, você tem que vencer uma dependência, você tem que vencer um vício. Isso você faz. Mas aquilo que você não pode fazer, você vai ouvir a voz dele dizendo: vem. Oh, aleluia. No momento mais doloroso, no momento mais crítico, no momento de emoções mais doloridas, onde é que Maria está? Aos pés de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro, aleluia. Lázaro vem enrolado em faixas, desenrola Lázaro, passa aquele momento. Como todo bom assembleiano, passa um tempo, o que nós vamos fazer? Um culto de ação de graças. Faz um culto de ação de graça, chama Jesus, chama os discípulos, chama todo mundo. O povo de
toda a região em volta vem para ver um homem que não precisa nem abrir a boca para pregar. Lázaro está vivo, é uma pregação. Esse homem não precisa pregar, esse homem é uma pregação, esse homem é uma mensagem. Eu fui no enterro desse homem. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. As nossas feridas, as nossas perdas, as nossas mortes não são desperdiçadas pelo Senhor. Sabe, Jesus, quando ressuscitou, Ele podia ter ressuscitado como Ele quisesse, o corpo glorificado que Ele quisesse ter. Mas o texto vai dizer que, o texto de João vai dizer que Ele tinha marcas nas mãos. Gente, a gente paga o tanto que for para tirar nossas cicatrizes. Faz o procedimento estético, por quê? Porque cicatriz pra gente é sinônimo de quê? De vergonha. Ai, que coisa feia, ficar uma cicatriz. A gente morre de vergonha das nossas cicatrizes, das nossas marcas, das nossas dores, das nossas angústias. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus ressuscita, Tomé diz assim: eu só vou crer se eu tocar nas cicatrizes. Sabe por quê, gente? Jesus escolheu que cicatriz não é mais sinônimo de vergonha. Cicatriz é sinônimo de honra. Cicatriz é a mensagem de que a vida venceu a morte. Cicatriz é a mensagem de que a cura venceu a doença. Porque o evangelho podia ser sobre a gente aceitar Jesus, não ter mais nenhum sofrimento e ir para a glória daqui a pouco. Seria bom, não seria? Mas era a mesma coisa que Jesus ter ido lá, curado Lázaro e falado: não, fica aí de boa, está tudo certo. O milagre ia ser bom? Ia, mas não ia ser o melhor. Sabe o que Jesus nos prometeu? Não é vida, é ressurreição e vida. Porque se tem só vida, não tem morte. Mas ressurreição significa que nem a morte o detém, que nem a morte o impossibilita, que nem a depressão, que nem a ansiedade, que nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é sobre não sofrer, é sobre mesmo sofrendo, ter a certeza de que ainda que morra, Ele viverá. Ainda que a gente perca, a gente ganha. Mesmo quando tudo dá errado, Ele aproveita tudo da nossa história. As nossas mortes viram ressurreição, e as nossas ressurreições pregam. As nossas feridas viram cicatrizes, e as nossas cicatrizes pregam. As marcas nas mãos não são mais vergonha, são pregação. Deus transforma trauma. Deus transforma trauma, ferida em fé. Deus transforma trauma em testemunho. Deus transforma a dor em ministério. Para com a consolação que você foi consolado, você poder consolar uns aos outros. No pior dia da vida de Maria, onde ela está? Aos pés de Jesus. Mas no dia de comemorar, no dia da alegria, no dia da celebração, no culto de ação de graças, diz o texto que Marta está onde? Trabalhando. Lázaro está onde? Sentado ao lado de Jesus. E Maria está onde? Aos pés de Jesus. Sabe por quê, gente? Grava isso, se você puder anotar, anota isso. As nossas circunstâncias não podem mudar a nossa posição, mas a nossa posição pode mudar as nossas circunstâncias. Eu vou repetir isso para você entender. As nossas circunstâncias não podem mudar a nossa posição, mas a nossa posição pode mudar as nossas circunstâncias. No momento mais doloroso ou no momento mais glorioso, a sua posição, o seu lugar é aos pés de Jesus. Quando você estiver com emoções lindas, maravilhosas, de gratidão, passou na faculdade dos seus sonhos, conseguiu o emprego dos seus sonhos, casou, recebeu uma promoção, glória a Deus, que alegria! Qual é o seu lugar? Aos pés de Jesus.
mas de repente as coisas aconteceram de um jeito que a gente não planejou, a gente não esperava, e a gente perdeu, e agora estou desesperado. Qual é o seu lugar? Aos pés de Jesus. Porque as circunstâncias não mudam o seu lugar. Aos pés de Jesus é o seu lugar, mas aos pés de Jesus você vive mudanças, ressurreição. Aos pés de Jesus as circunstâncias mudam. Nenhuma circunstância é maior do que Jesus Cristo. Nenhuma dor é maior do que Jesus Cristo. Não é sobre minimizar os problemas, não. Não é sobre dizer isso não tem problema, isso não é nada, você está exagerando. Não é sobre isso. Os problemas são grandes, as dores são grandes, as tragédias são grandes. Não é sobre minimizar nada, é sobre mostrar quem é maior. Filipenses capítulo 1 vai dizer: eu espero, e eu espero que eu não seja envergonhado, mas que agora Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que é engrandecer a Cristo, gente? Dá para aumentar o tamanho de Jesus? Como é que eu engrandeço quem já é? Eu não aumento o tamanho de Cristo. Cristo é o tamanho que Ele é, e é infinito. Como é que eu engrandeço a Cristo? Sabe quando? Eu não aumento o tamanho dele, mas eu aumento a revelação dele através da minha vida. E como eu faço isso? Se for pela vida, eu mostro: Cristo é maior que a minha vida. Se for pelas conquistas, eu digo: as conquistas são muito grandes, mas nenhum lugar é melhor do que estar aos pés dele. Não há lugar mais alto para se chegar nessa vida do que aos pés de Jesus. Mas quando tudo vai mal, e está tudo lá embaixo, e eu estou no meu pior momento, não há como fugir. Se eu estou no lugar mais alto, se eu estou nas asas da alvorada, o Senhor lá está. Mas se a minha cama está entre os mortos, no Seol, se a minha vida está um inferno, pode ter um dia assim na sua vida. Pode ter a seguinte certeza: Ele lá está, e os pés dele estão lá. E quando você se coloca nesse lugar, o meu lugar é aos teus pés, as circunstâncias vão mudar. Porque as suas circunstâncias não podem mudar o seu lugar, mas o seu lugar pode mudar qualquer circunstância. Eu gostaria de encerrar contando para você Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andem inquietos, que as emoções negativas, inquietação, preocupação, medo, angústia, frustração, tristeza, raiva, qualquer emoção que seja, não ande com ela. E andar com ela não significa que você não vai sentir, gente. Sente ela, pega ela, é uma semente, acolhe ela, fala: amém, Senhor, amém. Se o Senhor me deu, amém. Eu não vou reprimir, não vou repreender, eu não vou demonizar, eu vou entender que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que a minha vida está nas mãos dele, e agora eu estou passando por esse momento, ele está comigo, então eu vou entrar com ele dentro desse processo, e eu vou para os pés dele, porque esse é o meu lugar. Filipenses capítulo 4, verso 6 vai dizer: não ande inquieto por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graça. Gente, eu vou dizer o segredo, gente. Segredo agora, anota isso. Toda emoção é um convite para oração. Toda emoção é um convite para oração. Quando você sentir essa emoção, você está sendo chamado pelo Senhor para ir para o lugar de onde você nunca devia ter saído. É um presente de Deus se emocionar, porque é um lembrete de que eu preciso me derramar diante dele, e que eu fui feito para ele. Toda emoção é um convite para esse lugar de oração.
Não ande inquieto por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. E aí acontece uma coisa maravilhosa. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Sobre o que nós estamos falando? Guardar o que o texto vai dizer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, o vosso coração, em um lugar muito seguro. O que o texto diz? Em Cristo Jesus. Ele é o nosso lugar. Aos pés dele é o nosso lugar. Sabe, tem uma coisa que afeta muito a nossa juventude hoje: crise de identidade. Sabe por quê? Porque a gente tem muitas referências, mas nenhuma delas parece que encaixa dentro do que a gente precisa, ou das nossas circunstâncias. A gente ouve tanta coisa e hoje tem um problema seríssimo da desconstrução. É tanta coisa sendo desconstruída que chega uma hora que o jovem olha assim e fala: meu Deus, desconstruiu tudo, eu não sei mais o que sobrou. Família desconstruiu, gênero desconstruiu o papel da mulher, o papel do homem, está tudo desconstruído, aí gera uma crise de identidade. Eu não sei mais, não construiu mais nada no lugar, está tudo desconstruído, desconstrução, e desconstruiu a identidade. Aí, eu gosto do texto de Apocalipse, que diz que ele tem os pés como latão reluzente. Como assim, pés como latão reluzente? Como bronze polido. É como se fosse um espelho, sabe? Reluz. Quando você se prostra aos pés dele. Imagina a cena aí. Seus cabelos são brancos como a neve. E não quer dizer que ele está velho. Branco como a neve ali é uma figura do brilho mais intenso. Não é que ele está velhinho. É que está brilhando. Os olhos são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada. E a sua voz é como o som de muitas águas. E nos pés dele tem um latão reluzente. E quando você se prostra aos pés dele, você tem uma visão de quem ele é e de quem você é nele. Você não se vê em nenhum espelho tão bem quanto você se vê nele. É aos pés dele que você sabe quem você é. Você não é o que dizem sobre você. Você não é o que os seus traumas fizeram de você. Você não é nem o que as suas escolhas fizeram de você. Você é o que ele diz sobre você. Os pensamentos deles são tão preciosos. Quão grande é a soma deles. Eu não poderia contá-los, sabe por quê? Porque a vontade dele para você é boa, agradável e perfeita. Porque você ainda não está se vendo como ele te vê. E eis aí o grande desafio para você viver uma vida emocionalmente saudável. Comece a se ver como ele te vê. E como você vai conseguir isso? Aos pés dele. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se coloque de pé se você assim puder. Quem aqui já aceitou Jesus? Quem não aceitou Jesus quer aceitar agora? Tem alguém aí? Tem? Se tiver, pode vir aqui à frente. Se tiver alguém. Sabe que a gente fala assim, aceitar Jesus, mas é só uma figura de linguagem, porque na realidade, ele nos aceita. Quem aceita é ele, né? Mas sabe de uma coisa, gente? A gente que precisa, não é ele que precisa da gente. A gente que precisa dele. Mas tem uma outra oração que eu queria fazer hoje. Não é para quem quer aceitar Jesus com o seu espírito. É para quem quer render as suas emoções a Jesus agora. É para quem quer dizer, Senhor, eu não vou mais ficar brigando com as minhas emoções, não. Eu vou lançá-las todas aos teus pés. Eu vou rendê-las todas a ti.
Isso é sabedoria. Sabedoria tem a ver com temor. Temor tem a ver com rendição. O caminho para a redenção é a rendição, é a entrega, é entregar tudo para Jesus. Hoje eu quero que a gente faça uma oração agora, tomando de volta a nossa vida emocional das mãos do mundo, de ser vítima de um estilo de vida que está adoecendo a gente, que a gente vai vivendo à beira do caminho, a gente vai vivendo entre as pedras, a gente vai vivendo entre os espinhos, e a gente vai parar de viver nestes lugares e a gente vai viver aos pés de Jesus. O nosso lugar é lá no fundo, no profundo, aos pés dele, bebendo dele, extraindo dele o nosso prazer. Não é mais sobre não sofrer, é sobre encontrar prazer em Deus. Quero te convidar a render o seu coração, as suas emoções mesmo, Jesus. Não é dizer, não, eu não posso me emocionar porque espírito e emoções são coisas que são diferentes. Não, não, não. O Espírito toca as minhas emoções e o Espírito cura as minhas emoções. Eu quero orar por você que quer render as suas emoções a Jesus. Eu quero fazer uma oração especial por você que está sofrendo nas suas emoções. Por você que está sofrendo de ansiedade, de depressão, por você que está sofrendo de esgotamento, de desânimo, você que tem sofrido emocionalmente, você que está angustiado, que não tem sentido tanto prazer mais na vida, eu quero orar por você, para você ser curado. Claro que tem umas pedras que você vai precisar tirar, tem umas coisas que você vai precisar fazer. Talvez até marcar uma consulta, porque crente também precisa de médico. Mas existe um lugar que é só Deus. Existe uma fala que é só Ele que pode dizer, sai para fora. Elias, o que você está fazendo aí dentro, Elias? Sai para fora. Tem alguém que precisa sair para fora desse sofrimento hoje, que quer entrar dentro de um processo de restauração? Tem alguém que precisa disso? Levanta a sua mão. Aleluia. Há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Há uma unção de vida, de ressurreição aqui neste lugar. Jovens vão ressuscitar nas suas emoções hoje neste lugar. Pessoas que tinham perdido o prazer de viver, que tinham perdido a alegria da vida, hoje vão ressuscitar. Aleluia. Há alguém aqui que quer receber uma oração especial sobre a sua vida emocional, sobre as suas emoções, que quer recomeçar e quer fazer isso publicamente, vindo aqui à frente. Se tem alguém, pode, pastor? Sim. Se tem alguém que precisa dessa oração especial, quer vir aqui consagrar suas emoções ao Senhor, fique à vontade. Há uma unção aqui neste lugar. Há uma unção aqui neste lugar de restauração, de recomeço. Eu quero te convidar, num ato de fé, dizer isso para o Senhor: Senhor, os meus joelhos estão aqui, porque esse é o meu lugar é aos teus pés. Quando tudo estiver bem, o meu lugar é aos teus pés. Quando tudo estiver mal, o meu lugar é aos teus pés. No dia bom, no dia mau, independente do final, o meu lugar é aos teus pés, Jesus. Não há lugar mais alto, não há lugar mais poderoso. Ah, Senhor, nós vamos alcançar o lugar mais seguro do mundo. É dentro do teu coração, Senhor. Ah, Senhor, nós estamos rendendo as nossas emoções a Ti. O nosso lugar é aos teus pés, Senhor.
Ressuscita emoções nessa tarde. Ressuscita corações nessa tarde, Jesus. Ouça agora a voz do Espírito Santo de Deus para você. Sai para fora, sai de dentro deste lugar de solidão, sai de dentro deste lugar de prisão, sai de dentro deste lugar de medo. Vem para fora. Eu tenho vida para você, jovem. Eu tenho vida e vida com abundância para você, jovem. Eu quero o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero tudo, eu quero o teu medo, eu quero a tua ansiedade, eu quero a tua tristeza, eu quero a tua raiva, eu quero o teu luto, eu quero tudo para mim. De fé, diga assim: Senhor Jesus, o meu coração precisa ser guardado, e o lugar mais seguro é dentro do teu coração, é aos teus pés. Eu entrego as minhas emoções, eu não vou mais demonizá-las, eu não vou repreendê-las, eu vou redimi-las, eu vou entregá-las a ti, ao teu governo. Elas não me governam, o Senhor me governa. Elas me movimentam na tua direção, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça aí alguém que está do seu lado e diga: começou um tempo novo. Tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Levanta sua mão e diga: não mais escravo. E agora? Agora herdeiro, Jesus me libertou. Que amor primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Escravos, agora herdeiro, Jesus me libertou.
afastará do amor dele. Amor que transforma e lança fora todo medo. Conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Seja a Ele, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz com Jesus, e você? Olha para o irmão que está do seu lado, se ele não der um sorriso que está feliz com Jesus, oh meu Deus. Não acabou, tá? Não acabou. Quem aqui quer ouvir o pastor Jonatas de novo? Levanta a sua mão. Nós teremos agora, depois do intervalo, agora é 3:15. Nós voltaremos às 4h, tá bom? Depois do intervalo, nós teremos, lança na arte, por favor, aqui no telão, aquela arte que vai ser depois do intervalo, por favor. Isso. Como chama isso? Agora lê só a parte que está marcada amarelo. Será que fé e ciência podem andar lado a lado? Será que se misturam? Será que tem segregação? Nós descobriremos isso depois do café.